Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é a besta do Apocalipse e o futurismo enganoso. Mas antes de começar, eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. E não esqueça de apertar o sininho. Muitos pregadores do sistema religioso na atualidade tentam explicar o livro do Apocalipse e falar de maneira como o que foi escrito por João fosse para o tempo presente ou para o futuro, e tentam explicar sobre a besta que João se refere, mas simplesmente eles não sabem o que estão falando, porque nada disso é para o nosso tempo. Veja o que diz João em Apocalipse 13, versículo 15. Diz o seguinte: foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Saiba que João falou isso por volta dos anos 60 depois de Cristo. Veja o que diz o versículo 16. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Versículo 17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Naquela época, foi quando os cristãos eram muito perseguidos pelo exército romano e pelo próprio povo judeu, os religiosos e fariseus, que se intitulavam doutores da lei. Mas você precisa saber que o sexto imperador de Roma, naquela época, era Nero. Ele é que era a besta do Apocalipse, pois seu nome traduzido em número é 666. Isso na linguagem hebraica. Ele massacrou milhares de judeus no tempo que ele era imperador de Roma. E o Marechal Tito continuou o que ele tinha começado nos anos seguintes. Tito invadiu Jerusalém quando seu pai, Vespasiano, era o imperador de Roma naquela época. Tito destruiu e profanou o templo de Deus. Ele se assentou no templo e se intitulou Deus. Depois destruiu o templo, matou milhares de judeus, e uma parte desses judeus fugiram e se espalharam pelo mundo inteiro. E até hoje as suas descendências estão por todo o planeta. Então Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, que não será derribada. E isso se cumpriu com a invasão do Marechal Tito sobre Israel. Portanto, a grande tribulação e a besta do Apocalipse, saiba que não é para hoje, nem para o futuro. Você precisa saber que o templo, que era feito de pedra, onde o povo adorava a Deus, teria que ser derrubado para que desse fim de uma vez por todas à lei de Moisés, porque mesmo depois da cruz o povo continuava levando oferendas e fazendo sacrifícios. Mas isso já tinha acabado na cruz, mas eles insistiam em continuar praticando as ordenanças da lei de Moisés após a cruz. Por isso,
Deus tinha que acabar de uma vez por todas, e a única maneira foi derrubando o templo. Tudo isso aconteceu para se cumprir tudo o que foi dito pelos profetas antigos e por Jesus. Veja o que diz Romanos 10:4. Diz o seguinte: pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. Então saiba que a invasão de Israel e a destruição do templo era necessário acontecer, pois só assim a lei se acabaria de uma vez por todas. Mas o que vemos hoje é a Igreja Evangélica e a Igreja Católica querendo trazer a lei de volta, praticando todos os preceitos da lei de Moisés. Agora veja a explicação dos números que revela quem era a besta do Apocalipse. Todos os imperadores de Roma tinham o título de César, e as letras do seu nome era representada também por números em hebraico. Portanto, saiba que a palavra Nero tinha um título, e o título era César. Portanto, ficava Nero César. Cada letra em hebraico é representada por um número, que são 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 6 mais 200 mais 50. Então você, somando todos esses números, o resultado é 666. E esse resultado é o número da besta. Agora, se você pensa que a perseguição aos judeus foi coisa simples, é aí que você se engana. Na verdade, foi como Jesus disse, que seria de maneira que nunca houve antes e que nunca haveria de ser no futuro. Portanto, a grande tribulação dos anos 70 depois de Cristo foi feia. Morreram milhares de judeus. Se você quiser tirar dúvidas, leia o livro A História dos Hebreus, escrita por Flávio Joséfo, que foi escrito na mesma época que estava acontecendo a perseguição aos judeus, as atrocidades feitas pelo imperador romano contra o povo de Israel. Portanto, saiba que o sistema religioso prega o que não tem nada a ver com a besta do Apocalipse, pois a besta era o imperador Nero. Ele foi o 6º imperador de Roma e a primeira besta. O maior erro dos religiosos de hoje é ficar vivendo um futurismo, esperando acontecer uma grande tribulação novamente, coisa que já aconteceu nos anos 70. Esperando que apareça uma besta no futuro ou no presente, sendo que tudo isso já aconteceu nos anos 70 depois de Cristo e não vai acontecer mais. O que falta no sistema religioso é conhecimento histórico. Eles não leem a história de Israel. Eles não sabem nada do que aconteceu naquela época. Portanto, se você está ouvindo este vídeo, eu aconselho você a ler o livro A História dos Hebreus, escrita por Flávio Joséfo. Este é o meu recado de hoje. Por hoje é só. E para encerrar, fique com Deus e até o próximo vídeo.